Dia 6 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Paralisia Cerebral. E quem vem conversar sobre esse tema hoje é o Dr. Emílio Figueira. Bora conferir? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista nova temporada. A temporada é nova, mas o objetivo é o mesmo. A gente quer fazer chegar aí onde você está. Muito conteúdo qualificado, importante, inspirador, acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência e outras singularidades. Que bom que você está aqui com a gente. E que tal fazer aquele favorzinho que só nos ajuda e nos colabora a espalhar essa mensagem aí para todo mundo? Curte esse programa, comenta, deixa o seu comentário, é tão gostoso interagir com você. Compartilha aí nas suas redes sociais, nos canais de WhatsApp aí da sua igreja, né, da sua família, da sua comunidade. Ajuda a gente a deixar essa mensagem cada vez mais relevante nas redes sociais. E para começar com chave de ouro, né, como eu estou falando ultimamente, vou começar fazendo a minha audiodescrição para que os nossos amigos que são cegos, que têm baixa visão, possam compartilhar um pouco da minha imagem. E não esquecendo, tá? Que a descrição do cenário vai estar na descrição do vídeo, ok? Então, eu tô aqui sentada numa poltrona off-white, né? Eu sou uma mulher clara, de cabelo preto, que tá ficando grisalho, tá platinado. Certo, Emílio? O Emílio só tá dando risada ali, que ele tá me ouvindo. Porque daqui a pouco ele vai fazer a audiodescrição dele também, tá? Aproveita e vai treinando a sua aí em casa. Então, voltando. Cabelo platinado, sobrancelha preta, maquiagem leve. Eu tô usando uma camiseta amarela com uma estampa aqui, um lencinho também amarelo combinando, um blazer off-white, uma calça jeans e um escarpão vermelho e segurando aqui um iPad, tá bom? Onde eu tô vendo o roteiro do programa aqui, certo? Então, pra gente começar assim com tudo mesmo, vamos já receber esse convidado que é muito especial para nós, muito querido, né? Ele já esteve aqui no Inclusão Entrevista e agora ele está de volta para ensinar um pouquinho mais, porque haja tema para o Dr. Emílio ensinar para a gente, né? Dr. Emílio Figueira, que alegria, é um prazer ter você aqui com a gente novamente no Inclusão Entrevista e nessa data que é uma data muito especial para todos nós e também para você, porque fala da paralisia cerebral, né, que é um tema central na sua vida também. Então, Dr. Emílio, seja bem-vindo, fica à vontade para se apresentar, para fazer sua audiodescrição e também para contar aquela novidade que você trouxe aqui para nossa entrevista, tá bom? O que eu vou falar com você, eu disse convite inteira. Eu sou um homem branco, careca, eu tenho alguns que escrevem na camisa branca. E eu vou ter uma novidade que a partir de agora eu vou responder através da inteligência artificial. Certo. Aliás, Emílio, só falar uma coisa importante. Essa sua camiseta é muito bonita.
Eu bem que você, bem que você, minha amiga. Aí, ó. Olha que linda, gente. Olha lá. Eu sou especial porque Jesus me ama igual. Ó, coraçãozinho pro Emílio. Eu bem que você tem camisa. Ficou perfeito. Que bem. Então, hoje nós vamos conversar, bater um papo bem interessante sobre a paralisia cerebral, sobre várias questões que o Emílio trabalha, né, que ele aborda, mas o mais interessante é que a gente vai fazer isso utilizando inteligência artificial, que é um tema que o Emílio Figueira vem explorando, né? A inteligência artificial e a inclusão das pessoas com deficiência. E a gente vai usar na prática hoje na nossa entrevista, né, Emílio? É isso. Isso mesmo. Certo. Então eu vou começar agora fazendo as perguntas para você, tá? Aquela sabatinada, certo? Certo. Então tá. Então, primeira pergunta, para a gente começar do básico e pensando nesse dia, que é o dia da paralisia cerebral, né? O mundo para refletir um pouco sobre essas questões, Emílio, mas quando a gente fala de paralisia cerebral, a gente fala do quê? O que é a paralisia cerebral? E como, Emílio, ela chegou na sua vida, tá? E outra coisa que é interessante a gente saber, como que ela te afeta? Porque as pessoas pensam que paralisia cerebral tem a ver com deficiência intelectual, mas a gente já olha para você e percebe que não existe deficiência intelectual, então a gente já é confrontado com esse conceito equivocado. Então, explica pra gente qual é a afetação dela na sua vida. Bem, Juliana, como eu disse ao vivo, a partir daqui vou responder por meio da inteligência artificial. Essa é uma proposta que venho defendendo como uma nova tecnologia assistiva e comunicação alternativa às pessoas com deficiência. Eu até mudei de cenário para uma biblioteca, meu habitat natural. Antes de responder sua pergunta, vou refazer minha autodescrição. Sou um homem branco, magro, careca, de óculos e barba por fazer. Uso uma camisa branca com a frase "Eu sou especial porque Jesus me ama por igual". Bem, vamos lá. Eu fiquei com paralisia cerebral durante o meu parto. Por ter passado muito da hora de nascer, tive asfixia cerebral, afetando toda a minha coordenação motora e fala, mas preservando o intelecto. Desde bebê passei por muita reabilitação e continuo até hoje. A paralisia cerebral é uma condição neurológica que afeta a capacidade de uma pessoa controlar os músculos e movimentos do corpo. Ela ocorre quando há algum tipo de lesão no cérebro, geralmente antes, durante ou logo após o nascimento, impactando áreas responsáveis pelo movimento, equilíbrio e postura. As consequências podem variar bastante, algumas pessoas apresentam dificuldades leves, como uma leve rigidez ou falta de coordenação, enquanto outras podem ter limitações mais graves, como a dificuldade de andar, falar ou realizar movimentos finos. A paralisia cerebral não é uma doença progressiva, ou seja, não piora com o tempo, mas os sintomas podem se transformar ao longo da vida, exigindo acompanhamento contínuo. Muitas pessoas confundem paralisia cerebral com deficiência intelectual porque, em alguns casos, ambas podem coexistir, mas são condições diferentes. A paralisia cerebral afeta o controle dos movimentos, postura e coordenação, devido a uma lesão no cérebro, mas isso não significa que a pessoa tenha dificuldades cognitivas. A confusão acontece porque a paralisia cerebral pode afetar a fala ou a comunicação, o que às vezes dá a impressão de uma deficiência intelectual, mesmo quando o intelecto da pessoa é preservado. Além disso,
a falta de informação sobre essas condições contribui para que as pessoas generalizem, assumindo que qualquer problema físico é automaticamente acompanhado por dificuldades cognitivas. É importante entender que a paralisia cerebral varia muito de pessoa para pessoa, e cada uma tem capacidades intelectuais diferentes, que não estão necessariamente relacionadas à condição física. Olha, Emílio, depois dessa resposta, né, eu vou te fazer uma outra pergunta que talvez seja um pouquinho mais crítica, né? Ela traz nela uma crise, né? Eu vou falar sobre educação inclusiva, que é um tema que você escreve bastante, estuda, enfim, né? É um tema de apropriação seu, né? Uma criança, ela só está incluída se ela participar do regime regular numa escola. Ou seja, educação inclusiva só acontece numa escola regular. A criança com deficiência, ela tem que estar necessariamente numa escola regular. E as escolas especializadas, elas não incluem? Elas segregam? Explica um pouquinho pra gente sobre o que é incluir quando a gente pensa em criança na escola. Juliana, vou lhe pedir licença e mudar um pouco a sua pergunta, trazendo o meu relato pessoal para ilustrar isso. Diga-se de passagem, amo ouvir relatos de vida. Meus primeiros anos escolares foram isolados dentro da AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Em 1977, fui transferido para a AACD Santana. Nessa época existia um muro interno que separava essa unidade do Colégio Buenos Aires, impedindo nós os alunos com deficiência em ter contato com os demais. Quantas vezes eu ficava olhando pelo portão de grade com cadeado as crianças correndo e brincando no pátio e não podia participar com elas. E, quando o colégio tinha alguma data comemorativa, o cadeado era aberto e nós, alunos da AACD, podíamos ir até lá. Mas ficávamos separados, vigiados em um canto do pátio sem poder se misturar e brincar com as demais crianças. Só que eu conheci os dois lados da educação. Em 1981, ao ser desligado da AACD, aos 11 anos de idade, mudei-me para um colégio público em uma cidade pequena, aonde moravam meus avós maternos. Na AACD, eu estava no equivalente à 4ª série. Especialistas da época acharam por bem me regredir 2 anos, temendo que eu não acompanhasse a classe e me matricularam na 2ª série. Fui para a classe do professor Maroca, aliás, meu amigão até hoje. Comecei a acompanhar todas as matérias como os demais alunos, a fazer e entregar trabalhos, participar dentro das minhas possibilidades de todas as atividades. A fazer provas e ter que tirar as médias para fechar o ano. Sem qualquer privilégio, o que não pode haver para ninguém na educação inclusiva, a única diferença era que o professor Maroca colava minhas folhas de atividades com durex na mesa para eu escrever. O ano findou, fui passando de ano, mudando de professores. Cheguei ao antigo ginásio, tive que me adaptar a mudar de professor a cada 50 minutos. Tudo foi acontecendo normalmente pela convivência escolar. Como eu digo, para as coisas acontecerem, basta nos colocarmos em movimento. Esse desenvolvimento não foi só cognitivo, como também social e pessoal. Ao ser incluído na escola regular, comecei a fazer amigos. Amizades que ultrapassavam os muros escolares e eu era levado para todos os lugares por eles, participava de todas as brincadeiras e aventuras. Crescíamos juntos e descobríamos os sabores e dissabores da adolescência. Aquele menino que na época da AACD não podia nem ter amizades com as demais crianças, agora estava totalmente incluído. Muitas coisas aprendi e superei tendo a minha deficiência e imitando meus amigos sem deficiência. Oportunidade que eu não teria se eu tivesse ficado com crianças iguais a mim na escola especial. Então, pela minha própria experiência de vida, sei que a inclusão escolar e social é totalmente possível se bem conduzida. Agora vamos tentar uma pergunta mais tranquila para você. Recentemente você enveredou pelo caminho da inteligência artificial, que é o que você tem trabalhado recentemente, né?
publicou um livro que está concorrendo a um prêmio na Amazon. Parabéns, tá? A gente tá te acompanhando. E me fala uma coisa, por que você enveredou agora pelo caminho da inteligência artificial? E na sua opinião, como que a inteligência artificial pode contribuir na inclusão das pessoas com deficiência? Sim, é o meu livro Inteligência Artificial e Pessoas com Deficiência, o início das parcerias na reabilitação, na educação inclusiva e na inclusão social. No ano passado, comecei a estudar isso como curioso. Fui me apaixonando pela inteligência artificial, me aprofundando e descobrindo como posso usá-la tanto nas artes digitais, quanto a favor das pessoas com deficiência, como estou fazendo aqui. Comecei naturalmente a escrever artigos e fazer palestras sobre o assunto. E as possibilidades são infinitas. A inteligência artificial está ajudando muito as pessoas com deficiência em várias áreas. Pessoas com dificuldade de fala ou audição podem usar inteligência artificial para transcrição de voz, chats automáticos e assistentes virtuais, facilitando a comunicação, como estou fazendo aqui. Aplicativos e dispositivos com inteligência artificial ajudam quem tem deficiência visual ou motor a se mover com mais independência, como navegação assistida e carros autônomos. Na educação, a inteligência artificial adapta o ensino às necessidades dos alunos, como leitura por voz para quem tem deficiência visual ou legendas automáticas para pessoas surdas. No emprego, inteligência artificial facilita tarefas repetitivas e cria ferramentas que ajudam na produtividade, além de abrir mais espaço para o trabalho remoto. Na assistência diária, casas inteligentes e robôs assistivos ajudam a controlar ambientes e fazer tarefas diárias com mais facilidade. Na saúde, a inteligência artificial apoia diagnósticos e cria próteses e equipamentos de reabilitação que se adaptam às necessidades da pessoa. Essas tecnologias tornam a vida mais fácil e acessível, removendo barreiras e promovendo inclusão. Certo, Emílio. Realmente a inteligência artificial, ela traz em si muitas possibilidades para todas as pessoas, inclusive de inclusão realmente das pessoas com deficiência. Agora eu queria compartilhar com você uma outra crise, que é a crise do envelhecimento das pessoas com deficiência. Na sua opinião, como é que o Brasil tem enfrentado isso, a questão do envelhecimento das pessoas com deficiência? Agora, antes de você responder, nós temos aí um momento muito especial com o Éder, que é o Momento Libras. Bora conferir? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para o nosso Momento Libras. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, a gente fala bastante sobre a palavra Libras, né? Libras. Mas o que seria Libras? Libras, na verdade, ela é uma sigla. Ela é a abreviação de algumas palavras. Então, ela é a abreviação da palavra língua, ó o sinal, ó, língua brasileira de sinais. E aí então ela se torna uma sigla sendo usada como Libras, certo? E uma pergunta, na verdade, uma curiosidade, se Libras, ó o sinal, Libras, ela é universal? O que vocês acham? Libras, ela é universal? Sim ou não? Ó, deixa aí no comentário, mas eu vou explicar. Ela não é universal, tá bom? Porque cada país tem a sua língua de sinais própria. No nosso caso, temos a Libras, a língua brasileira de sinais. Certo, pessoal? Gostou? Valeu! Compartilha aí com a galera então. Até mais! Bem, agora sim, Emílio, agora sim, responde pra gente. Como que tá, então, essa questão do envelhecimento das pessoas com deficiência no nosso país? Como tenho observado, todo esse movimento de inclusão é muito válido, mas tem um ponto que pouca gente se atenta. Ele só foca em crianças, jovens em idades escolar e pessoas com deficiência ingressando no mercado de trabalho. Não existe ainda quase nada no Brasil sobre o nosso envelhecimento.
No geral, nas últimas décadas, o fato da população brasileira e mundial estar envelhecendo é reconhecido não só pelos especialistas de demografia, mas por todos. Como consequência desse fenômeno, o número de pessoas que passaram a experimentar limitações funcionais, em função do envelhecimento. Ainda que a chegada na terceira idade não signifique necessariamente perda da qualidade de vida, é inconteste que muitos idosos, no Brasil, estão longe de viver um processo de envelhecimento ativo e saudável. Isto ocorre em função do estilo de vida precário a que foram submetidos na infância, juventude e idade adulta. Dentro do próprio movimento reivindicatório das pessoas com deficiência é cada vez maior o reconhecimento de semelhança na experiência de envelhecer para pessoas com e sem deficiência e, entre as suas necessidades de suporte para uma vida independente. Ambientes acessíveis, disponibilização de cuidadores, de ajudas técnicas e outros serviços de apoio ao cotidiano são necessidades compartilhadas por pessoas idosas e por pessoas com deficiência. Digo isso porque acabo de completar 55 anos de idade. Algumas particularidades começam a surgir. No geral, como um cientista, tenho pesquisado em literatura médica, científica, psicológica, trocado mensagens com especialistas e não encontrava nada sobre o envelhecimento das pessoas com paralisia cerebral e outras afins e tenho publicado alguns artigos sobre isto. Como por exemplo, após um ano pesquisando em toda a literatura médica mundial, publiquei em 2023 o livro A Paralisia Cerebral e o Processo de Envelhecimento, Encarando Desafios no Presente, Construindo Perspectivas Futuras. Essa conversa tá maravilhosa, mas a gente tem que caminhar para o fim, para o encerramento. Então, para a gente fechar, Emílio, você fez bastante pesquisa e escreveu a sua segunda tese de doutorado, falando da teologia da inclusão, da trajetória das pessoas com deficiência no cristianismo, né? E eu tive a alegria, a satisfação de escrever agora nessa nova edição, né, nas páginas de orelha. Um livro realmente muito bom. Agora, pensando nesse contexto da igreja, né? Qual que é a importância da inclusão das pessoas com deficiência dentro da igreja? Por que a gente tem que pensar sobre isso, estudar sobre isso e escrever sobre isso? Né? Por que você escreveu um livro sobre isso, você sendo uma pessoa com deficiência, tendo toda uma vivência no contexto da igreja, né? Então, conta pra gente por que é importante a gente falar de inclusão na igreja. Juliana, só para dizer de passagem, eu já escrevi 3 livros sobre o assunto. O As Pessoas com Deficiência ao Longo do Cristianismo, o qual você citou e foi fruto da minha tese de doutorado, e os romances, Almas Incluídas, que fala do papel da igreja neste contexto e entre a fé e a inclusão, retratando a luta de famílias cristãs pela inclusão escolar e religiosa de seus filhos com deficiência. E eu sempre fui apaixonado por pesquisas históricas. E a teologia é um campo vastíssimo. Aliás, citando de passagem, eu também me formei como conselheiro cristão e atuei 2 anos em atendimentos na igreja. Bem, o papel da igreja na inclusão de pessoas com deficiência tem evoluído, mas ainda precisa de mais atenção. Em muitas igrejas, já vemos iniciativas como rampas de acessibilidade, legendas para cultos online, tradução em libras e até grupos específicos de apoio. No entanto, a inclusão vai além de adaptar o espaço físico, ela envolve uma mudança de mentalidade. A igreja precisa enxergar as pessoas com deficiência como parte integral da comunidade, com os mesmos direitos de participar, servir e se expressar na fé. Para que uma igreja acolha plenamente essas pessoas, é fundamental não apenas remover barreiras físicas, mas também criar um ambiente de respeito e empatia. Isso significa adaptar os cultos, tornando-os acessíveis a todos, seja por meio de intérpretes, materiais em braille ou outras ferramentas. Também é importante envolver as pessoas com deficiência em todas as áreas da vida da igreja, de ministérios, liderança, atividades sociais e espirituais. Ouvir suas experiências e necessidades é essencial para que a inclusão seja real e contínua. A formação de líderes e membros da igreja sobre o que é inclusão e como ela pode ser colocada em prática é um passo crucial. Quando a igreja age com o coração aberto, percebendo que todos têm algo valioso a contribuir, o verdadeiro acolhimento acontece, e a comunidade cresce de maneira mais justa e unida.
A igreja precisa acolher de verdade, tratar essas pessoas como parte essencial da comunidade, não como visitantes especiais. E agora para a gente fechar mesmo, tá, Emílio? Para você deixar aí a sua mensagem final, tá? O que é fundamental para que uma igreja possa acolher, possa incluir as pessoas com deficiência? Qual atitude ou quais atitudes são fundamentais para que isso aconteça, na sua opinião? Puxando novamente para um relato pessoal, Deus me abençoou em poder estudar muito. O que hoje analisando, a época que nasci, altamente segregadora, onde nem sequer se pensava em inclusão, todo esse desenvolvimento, tenho a convicção que tudo que fiz até aqui, foi pela mão e graça de Deus e do meu irmão Jesus. Isso porque, com todo o respeito com quem pensa diferente, Jesus não é meu Senhor, Ele é meu irmão. Afinal, somos filhos do mesmo Pai. Mas eu não quero que minha história seja algo isolada. A igreja deve estar sempre aberta a todos, inclusive pessoas com as mais variadas deficiências, para que se desenvolvam na fé, na convivência humana, todos juntos rumo à vida eterna. Eu glorifico a Deus pela minha caminhada até aqui. Foram 41 anos dedicados ao jornalismo, às pesquisas científicas, à psicologia e pedagogia, intensas escritas no geral. Mas agora, até mesmo pelas mudanças no meu corpo devido ao desgaste da minha deficiência, pretendo me dedicar mais à minha literatura, que passou despercebida, meio em segundo plano. Tenho orado muito a Deus para Ele iluminar minha mente, abrir meus caminhos e estar comigo nesta nova fase da minha vida. E aqui vale uma revelação. Pretendo também me desenvolver na literatura evangélica e já tenho alguns textos em mente. Claro, oro para que tudo seja guiado por Deus. Doutor Emílio, muito obrigada por você ter tirado esse tempo, novamente, ter compartilhado tanto saber, tanta vivência, tanta experiência, estudo com a gente, né? Isso edificou a nossa vida, acrescentou em muito o nosso conhecimento sobre as questões da deficiência, né? E sobre a paralisia cerebral. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E eu me lembro que quando você veio no ano passado, você falou que ia parar, não ia fazer mais nada, e agora já está aí para ganhar um prêmio da Amazon, né? Trabalhando com inteligência artificial. Ou seja, que Deus continue te levando para os caminhos que Ele tem para a sua vida, tá bom? Amém. Eu acredito que Deus queria ver tudo mundo. Diga que você, sua família, tudo muito bem. Muito obrigado. Obrigada. E a você que ficou até aqui com a gente, eu espero que esse conteúdo tenha abençoado, edificado a sua vida. E se isso aconteceu, não esquece de compartilhar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser.